Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, amém? Vamos hoje dar início à leitura de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Será o próximo livro a estarmos abordando nesses próximos programas. Louvado seja Deus. E como os irmãos sabem, a gente colocava os irmãos para lerem os versículos dos referidos capítulos, mas isso estava tomando muito tempo, não é? E acontecia de algumas pessoas ligarem e não ter o real interesse de ler a Escritura. E às vezes eu perdi um tempo adulando as pessoas para ligarem, aí resolvemos que vamos estar colocando os irmãos ao vivo para as participações de agradecimento de bênção, pedido de oração, aconselhamento pastoral, né? E eu mesmo vou estar fazendo a leitura e não vai ser a leitura do capítulo inteiro, por conta do nosso tempo aqui no programa, que é curto. Já é 1h23, para os irmãos terem ideia. E aí tem a leitura, né? Daquilo que vamos poder abordar por programa. Porque ainda temos a oração. Amém? Então eu vou ler hoje o capítulo 1 de Lucas e fazer uma abordagem panorâmica deste evangelho. Sugiro que você abra a sua Bíblia para nós lermos Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 23. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia à parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé,
à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e se apoderou dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esses primeiros 23 versículos de Lucas, que começa Lucas falando exatamente a motivação de ter escrito este evangelho, também chamado evangelho sinóptico, né? Que ele direciona a Teófilo, seu filho na fé. E tanto ele escreve este evangelho, como também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. E ele diz isso lá em Atos capítulo 1, que escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aí Lucas, né, direciona esse livro, tanto Atos dos Apóstolos como o Evangelho, que é o que estamos lendo e ministrando a partir de hoje, aqui no Acorda Bênção, a Teófilo, este seu filho na fé. Louvado seja Deus. Com a motivação, conforme a gente já leu aqui, de que Teófilo tivesse plena certeza das verdades nas quais ele foi instruído, nas quais Lucas o instruiu. E eu quero
pegar essa deixa aqui de Lucas para dizer exatamente que esse é o grande propósito das ministrações aqui no Acorda a Bênção, de instruir os irmãos, de fazer com que os irmãos ouvintes, os ouvintes do programa, cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus, cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. É fazer com que os irmãos obtenham subsídio doutrinário para responderem à razão da sua fé, para responderem à razão de sua esperança aos que os questionarem. Louvado seja Deus. A ideia é de alimentar, de nutrir os irmãos espiritualmente. Porque só cheios da palavra de Deus é que nós podemos ter verdadeiramente, amados, uma vida abençoada. O Salmo 1 diz que, inclusive, isso caracteriza o novo nascimento de qualquer pessoa. Prazer na lei de Deus e na meditação nela de dia e de noite. Que aí, claro, é aplicando os princípios, as verdades e os valores contidos nas Sagradas Escrituras em nossas vidas, que a nossa vida será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não secam, e tudo quanto fizermos prosperar. Palavras que o Senhor deixou bem claro para Josué, que se ele meditasse nelas e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas tivesse cuidado de fazer conforme está escrito, ele seria conduzido prudentemente por onde quer que ele andasse e faria prosperar o seu caminho. Josué, capítulo 1, versículo de número 7 ao 9. Mas veja o que Deus diz a Josué. Louvado seja Deus. Que ele não cessasse de falar. Versículo 8. Antes meditasse de noite, para ter o cuidado de fazer. Porque não é só eu falar a palavra, como não é só você ouvir a palavra. É nós fazermos a palavra, é nós pormos em prática a palavra. Para que façamos prosperar o nosso caminho e sermos bem-sucedidos. Não é? Ou ser conduzido prudentemente, como está em outra versão, essa versão que eu estou usando agora é atualizada. Na versão corrigida fala de ser conduzido prudentemente. Louvado seja Deus. É exatamente nós não darmos viagem perdida. O ser bem-sucedido é nós alcançarmos os nossos objetivos. É nós termos o desejo do nosso coração realizado. É nós sermos prósperos naquilo que fizermos, dar certo a obra das nossas mãos. Não é? Porque estaremos sob a direção de Deus. Não que o ser cristão nos isente de frustrações. Não. Mas uma coisa é estarmos dirigidos por Deus, e dirigidos por Deus, aí não tem frustração. Não é? E mesmo que sem a direção divina, nós soframos uma decepção,
ou não dê certo aquilo que estivermos planejando, fazendo, mas por estarmos firmes na palavra, administraremos isso com a maior tranquilidade, sabendo que foi um desafio que nós topamos, que tinha tudo para dar certo, mas que de repente não deu por não ser a vontade específica de Deus para aquela situação. Lembrando que isso só acontecerá se também não houver uma direção realmente de Deus, porque eu fui bem claro aqui, né? Porque se houver direção de Deus, aí não tem como dar errado, não. Se Deus mandar, ele se responsabiliza. Uma coisa é Deus mandar fazer, outra é eu ter o desejo de fazer. E mesmo sendo uma coisa particular, é importante que eu siga os trâmites de acordo com a palavra de Deus, que é para poder dar certo. E porventura não dando certo, aí a gente tem a consciência tranquila de que fez a coisa certa. Aí é diferente. Mas aí você tem a consciência tranquila. Não se aborrece consigo mesmo, né? Não se lastima por de repente um investimento feito, um tempo aplicado, um esforço, né, injetado no propósito, no objetivo. Você fica tranquilo, porque sabe que fez o que devia ter feito. É importante esclarecer bem isso aqui, porque há pessoas que estão achando que Deus, né, tem que sempre fazer funcionar o que elas querem. Deus tem que dar sempre sim para seus pedidos. Há pessoas que acham que Deus tem uma obrigação infalível com elas. E não é bem assim. Deus só é infalível naquilo que ele promete. Se ele prometeu, ele não falha, não. Não é? Porque Deus é fiel e ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Quanto a nós, precisamos associar nossa vontade à vontade de Deus. E esta associação da nossa vontade à vontade de Deus, deixa eu trabalhar isso aqui agora, não é? Implica em orarmos, implica em realmente objetivar o nome de Deus ser glorificado e ter a consciência do que depende de nós, do que depende de Deus e do que depende de outras pessoas. Porque, por exemplo, eu já vivi a experiência de ser candidato a deputado estadual e eu fiz de tudo para que pudesse ser eleito. Mas eu tive consciência de que não era o suficiente, não é? Os recursos foram quase inexistentes. Por conta disso, não houve a publicidade suficiente da legenda. Mas dentro das minhas limitações, eu fiz tudo o que podia ter feito. Por outro lado, eu não dependia só de mim e não dependia só de Deus, dependia do sistema eleitoreiro, por exemplo, que se fazia necessário uma propaganda maior da minha legenda para que os eleitores tomassem conhecimento
um número consideravelmente grande de eleitores tomasse conhecimento da minha legenda para ter, assim, a possibilidade de votarem em mim. Então, era uma coisa que, como é essa coisa de votação, depender da vontade de terceiros. E no que diz respeito à vontade de terceiros, nem sempre os resultados são positivos. Já explicamos isso aqui. Não é? Então não depende só de você. Tem coisas que não dependem só de você, meu irmão, minha irmã. E você sabe que se dependesse de você, você já estaria de posse de vitória. Mas também não depende só de Deus. Depende da vontade, dependendo do que se trate, depende da vontade de outras pessoas. É como uma irmã que ora para o marido se consertar. Se dependesse dela, o marido nunca andava errado. Aí ela ora a Deus. E Deus responde a oração e vai trabalhar na vida do marido. Mas aí depende dele abrir o coração para Deus, consertá-lo. E assim o marido com relação à esposa, e assim os pais com relação aos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas aí a gente, fazendo como manda a palavra, a gente fica com a consciência tranquila do que fez o que era certo. Procure fazer pela palavra, para que você tenha paz em saber que fez a coisa certa e que, se deu errado, você não contribuiu para aquele erro, muito menos Deus, porque Deus não tem culpa de nada e não deu certo por causa de terceiros. Não é? É como a continuidade aqui do programa. Eu me esforço, procuro estar sempre ao vivo, eu peço ajuda, eu subtraio o meu salário, não é? Eu corro atrás de comerciais. Então, no que depender de mim, e eu sei, no que depender de Deus, esta obra não para, mas depende das pessoas que escutam e das pessoas que Deus fala com elas para ajudarem, responderem a esse mover de Deus para colaborarem. Porque se eu não conseguir arrecadar o que preciso para pagar a rádio, o Acorda Bênção vai sair do ar. A rádio continua, mas o Acorda Bênção sairá do ar. Se porventura isso não acontecer, então eu fico na dependência de vocês, ouvintes, na precisão de vocês, ouvintes. E graças a Deus, nós estamos prestes, no momento em que estamos abordando Lucas capítulo 1, estamos prestes a completar 10 anos aqui na 100.7. Em maio de 2017, completa-se 10 anos do Acorda Bênção, nas madrugadas desta emissora rádio evangélica. Louvado seja Deus. E o propósito das abordagens aqui não se distancia da motivação de Lucas ter escrito isso para Teófilo, que era de instruí-lo. E o povo de Deus nos nossos dias está precisando de muita instrução. Você, meu irmão, minha irmã, que vive atrás de profecia, de versículos, de revelação. Sim, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus fala, Deus revela. Aleluia. Mas o que mais você precisa é estar instruído na Escritura, para que, independente de revelação, de visão, de qualquer manifestação sensitiva ou espiritualista, ou até do próprio dom. Quando eu falo do próprio dom, eu estou falando de uma veracidade realmente de Deus. Porque, infelizmente, há muita gente aí se usando. Há muito sensacionalismo. Há muitos falsos profetas. Há muitos enganadores.
E eu ainda sou ousado em dizer exatamente que, mesmo sendo uma manifestação genuína e veraz do dom do Espírito Santo, você precisa estar instruído na palavra. Glória a Deus. Para realmente, inclusive, saber que é o Espírito Santo, que é Deus quem está falando com você. Eu estou abordando o livro de Jeremias, onde ministro na escola dominical, e fiz uma correlação dos tempos de Jeremias com os nossos tempos, ou com o nosso tempo. E Jeremias era aquele profeta que era tido como do contra, porque ele falava de 7 anos de cativeiro babilônico. E aí depois chega um profeta chamado Ananias, com H, Ananias, que diz ao povo: não, o cativeiro só vai ser de 2 anos. E aí ele peita Jeremias, vai lá perto de Jeremias, mete lá a mão na caixa dos peitos, pega um colar que está em Jeremias, quebra, porque era um colar de madeira, e diz assim: o jugo vai ser assim, de madeira, e só vai durar 2 anos, e vai ser bênção, e vai ser vitória, e vai ser um monte de coisa. Imagine você, quem foi que o povo estava mais gostando de ouvir? Jeremias? Ou esse outro profeta Ananias? Oxe, irmão, o povo gostou foi do profeta Ananias, que falava o que o povo queria ouvir, que enganava o povo, não é? Mas falava coisas que massageava o ego do povo, que minimizava a dor, o sofrimento do povo. Foram atrás desse profeta. Jeremias até torcia para que realmente o período de escravidão fosse pouco, como ele dizia. Aí Jeremias sai da cidade. Quando Jeremias sai da cidade, Deus diz: volte e diga a este profeta que vão ser 7 anos de cativeiro, e diga ainda mais que ele vai morrer. 2 meses depois, o profeta Ananias morre. Mas o profeta Jeremias, para saber que era Deus que estava falando com ele tinha instrução na palavra. Ele era espiritualizado. Como alguns pouquíssimos ficaram ao lado dele, tinham instrução da palavra e procuraram se espiritualizar para poder discernir Deus. Nos dias de hoje, o povo está precisando ser muito instruído. Se emocionar é bom, é gostoso, aleluia. E é bom um culto com emoção, um hino com emoção, uma oração com emoção, uma pregação com emoção. Mas é importante andar com emoção, porém com os pés no chão. Amém? Procure se emocionar, mas com os pés no chão. Como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Procure cultuar com raciocínio. Procure viver a fé com raciocínio. Talvez isso seja antagônico à fé, mas é o que a palavra de Deus diz, que devem andar juntas. Essas duas coisas devem andar juntos, esses 2 elementos. Glória a Deus. A fé e a instrução. Porque eu quero terminar devido ao tempo. Jesus disse aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então vamos procurar conhecer para errar menos. Amém? Porque errando menos, nos santificamos mais. E nos santificando mais, nos chegamos mais a Deus. E chegar-se a Deus é tudo que a gente precisa. Amém, amados? Chegar-se a Deus é tudo que a gente precisa. Porque quem tem ao Senhor tem tudo. Quem não tem ao Senhor não tem nada. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção,
com o pastor Amaro Correia.